Olá, pessoal, boa noite para todos vocês. Vou contar para vocês, esse final de semana para mim não foi fácil não, sabe? Alguém tem problema de coluna? Eu tenho. Mas olha só, hoje a gente vai falar de atitudes para o casamento frio, tá? São 5 atitudes hoje que eu vou conversar aqui com vocês, né? Para você conseguir esquentar o seu casamento. Isso acontece muito quando vai passando o tempo, né? O casamento vai esfriando mesmo, isso é natural. Mas a gente tem que pisar firme e não deixar isso acontecer, né? Mas como eu estava contando da coluna, né? Eu tenho problema de coluna, tenho 5 hérnias de disco na coluna e no final de semana eu acabei ficando de cama. É assim, alguma coisa boba que eu faço me deixa de cama, né? Então, comecei com a medicação, hoje já estou melhor, graças a Deus. Mas, assim, fiquei deitado o dia todo, estou aqui agora para dar aula, acho que vai dar tudo certo, né? Eu sou a Adriane Gonçalves, da Escola de Relacionamentos. Boa noite a todos vocês, tá bom? Então vamos lá, né? Olha, tem umas coisas que são fundamentais e que muitas mulheres fazem isso muito. Então é o seguinte: se você critica demais o seu marido, o seu companheiro, se você reclama muito dele, sabe? O que vai acontecer? Vai ter muito mais briga e mais discussão. Porque quem que aguenta uma pessoa ficar só reclamando e criticando? Se fosse o contrário, você aguentaria? Não dá, né, gente? É cansativo, não é? Desgastante, né? Boa noite, Lúcia. Seja bem-vinda. Que bom você aqui. Então, assim, tem outras coisas também que não só essas, né? Cansaço, preocupações, principalmente preocupações no trabalho, sabe? Ou até de saúde, né? O que acontece quando a gente fica preocupado? Tanto você quanto ele. A gente acaba ficando estressado no dia a dia. E um casamento onde as pessoas estão estressadas, ou um, ou o outro, ou os dois, vai dar choque, né? Não vai dar certo. Então, por isso, é a importância da gente estar realmente ligado nessas questões aí do dia a dia, porque é difícil a gente lá. Eu falo que tem aquela história de que quando você entra na empresa que você trabalha, você tem que esquecer seus problemas lá fora, né, gente? Isso não é possível, isso é inviável. Mas, assim, claro que você tem que dar o seu melhor, só que esquecer, talvez a gente até esquece, assim, porque envolve com o trabalho, enfim. Mas esquecer dos problemas é um pouco difícil, eu concordo muito com isso, sabe? Mas a gente tem que ficar atento, né, no relacionamento, porque a gente também não pode trazer os problemas do trabalho para casa. Ou então temos que dividir, temos que colocar esses problemas para fora, dividir com o nosso marido, com o nosso companheiro, para a gente conseguir que ele entenda, né? Por que a gente está assim, certo? Tem uma outra coisa que atrapalha muito, e essa é uma coisa que atrapalha demais, tanto o marido quanto a esposa, ou o companheiro, companheira, enfim, mais o homem do que a mulher, certo? Se o homem estiver passando por dificuldade financeira na empresa, no trabalho, onde quer que seja, se ele não está dando conta de pagar aquilo que ele gostaria, de dar aquilo que ele gostaria para a família, gente, olha, não tem jeito, porque isso aí esfria mesmo. O homem, na sua maioria, né, ele tem essa tendência de se preocupar com a questão financeira, de prover, né? E isso já vem aí, né, dos antigos tempos, que já era desse jeito. O homem, ele nasceu para nutrir, né? Ele tem que dar conta das coisas, certo? Claro que não é assim que a vida é hoje em dia. Na maioria dos casos, as pessoas dividem as despesas, enfim, né? Mas eles nasceram assim. E isso está arraigado aqui dentro deles. Então, é difícil de se libertar disso totalmente. Então, quando eles estão nessa situação, eles vão realmente se sentir, sabe, sem vontade, frios, distantes, porque eles ficam pensando aí na vida, o que ele pode fazer. Muitos deles se sentem fracassados, né? Essa é uma palavra que eu escutei há poucos dias.
de um amigo nosso que, né, por causa da pandemia, a empresa não está mais do mesmo jeito, então aumentou a dificuldade, está ganhando menos, enfim. E ele falou, eu me sinto desse jeito, frustrado, eu me sinto um fracassado, né? Então a gente tem que estar de olho, porque não é só simplesmente o que está por fora da casca, né? Tem muita coisa que está por dentro e que a gente não sabe, e às vezes a gente fica julgando e culpando o nosso marido, o nosso companheiro, não é? Então, isso é normal quando acontecem esses casos. Por isso, é importante a gente estar conversando com ele, né? E a gente comunicar as coisas que estão acontecendo. Eu não preciso levar todos os meus problemas do trabalho para casa, mas ele precisa ter noção do que está acontecendo e ele também, e você também precisa dar ouvido a ele, perguntar para ele como que estão as coisas, para que fique todo mundo ciente do que está acontecendo, para você entender o que está por dentro dele, né? Por trás das atitudes dele, certo? Outra coisa, gente, é o seguinte: o ato sexual, ele é uma coisa química também, certo? E ele promove um prazer físico, um prazer emocional, um prazer psíquico. Então, quando o homem e a mulher se distanciam e param de ter relação sexual, cada vez vai ficar mais frio mesmo, certo? Só que não é só a relação sexual que vai dar esse prazer, mas principalmente no caso dos casais, seria o ato sexual que vai trazer muitos benefícios aí para esse relacionamento, certo? E principalmente para a autoestima dos dois. Se for um sexo que deu prazer para ele e para você, ele vai também elevar a autoestima dele, ele vai se sentir bem, ele vai se sentir o homem, né? Ele vai se sentir o macho e você vai se sentir a mulher amada, né, desejada, enfim, e isso contribui para que o casamento fique melhor ou pior. Então, quanto mais distante no sentido de ato sexual, mais frio vai ficar, cada vez mais frio vai ficar o casamento, né? Então, daqui a pouco eu vou contar para vocês os 5 passos para vocês conseguirem colocar aí na vida de vocês e melhorarem aí essa questão dessa frieza, né, que vocês estão passando. Porque a gente pode sim reconquistar aqueles momentos bons, né? Pode sim, tá bom? E talvez a gente tem que pensar assim também, né? Quando você está com algum problema, qualquer problema que seja, você fica diferente e ele fica também. Então, talvez pode ser que ele esteja com algum problema que você não saiba. Pode ser até algum problema de saúde que ele não quer contar, entende? Então, são várias coisas ligadas com essa questão aí que às vezes a gente não está ligada nisso, né? E o companheirismo é uma coisa muito importante na relação de vocês. Porque, como eu falei, eu preciso doar, mas ele também precisa doar. Ao mesmo tempo, vocês estão se doando no momento bom e no momento ruim também. Porque não é só, né, o prazer, mas as coisas difíceis têm que ser divididas também, para a gente se ajudar, certo? E é o seguinte, quando tá com algum problema nesse sentido, ele pode realmente não querer, né? E tá tudo bem. Então, por isso que você precisa realmente entender o porquê, certo? E se acontece de se estar distanciando dessa maneira, não tendo, né, relação sexual, o que pode acontecer? O relacionamento pode acabar. Então, a gente precisa cuidar. Se você quer que o seu relacionamento melhore, vou beber uma aguinha aqui, gente, só um minuto. Garganta seca. Então, se você quer que as coisas melhorem, entende? Você tem que fazer da sua parte, né? Não pode deixar a coisa correr solta e apelar e ficar com raiva e começar a pensar bobagem, tá bom? Porque isso não vai resolver nada, tá? Então, segue comigo aqui. Tem uma coisa que assim, eu aprendi já tem um tempo, sabe?
Eu falo bastante. Eu não sou uma pessoa muito extrovertida, mas eu falo bastante quando eu acho que precisa. E uma coisa que acontece muito é que a questão de falar de sexo, né, para as mulheres principalmente, é muito difícil. Eu percebo isso com as minhas alunas da mentoria, né, da escola de relacionamentos, que elas relatam isso, né? Porque a gente tem uma cultura. Deixa, hoje tá difícil. A gente tem uma cultura que as mulheres não devem falar de sexo, não podem falar que tem prazer, né? Assim, claro que talvez as da minha idade, um pouco mais novas do que eu, talvez as mais novas nem tanto, mas a gente tem essa cultura. Eu me lembro que a minha mãe, ela achava, porque eu tive uma irmã 8 anos mais nova do que eu. Então, ela achava, minha mãe, que se falasse com ela, por exemplo, para ela tomar um anticoncepcional, para ela ter os cuidados, que ela estava incentivando ela a transar com o namorado, né? E aí eu falei, bom, você não vai falar não? Então pode deixar que eu vou falar. Por quê? Porque é uma criação que veio vindo, né? E aí eu já evoluí, então eu já conversei com ela. Então a gente tem que ligar em todas essas questões, porque realmente não é fácil. Mas a gente tem que falar. E hoje eu vejo que os sex shop, as lojas online que vendem os brinquedinhos estão, ó, lotadas, né? E é importante todo mundo ir, todo mundo conhecer, todo mundo experimentar. Então, se você não experimentou ainda, vai, mesmo que seja na internet, certo? Compra as coisas, sabe? Compra as coisas simples, experimenta, você vai ver, você vai achar bom e ele vai também, tá? E aos poucos, você vai criando coragem de fazer as coisas que são importantes dentro do relacionamento. Tem que ter algo para tirar a frieza desse casal, né? Então não é só o bate-papo, não é só o carinho, às vezes precisa de outras coisas e a gente vai falar disso, certo? Então, vamos hoje falar um pouco mais de sexo, certo? E fale de sexo com quem você quiser, com quem você se sentir à vontade, tá? As mulheres geralmente não costumam falar umas com as outras. Os homens só ficam aqui, ó, no gogó, né? Falando que são ótimos, maravilhosos, que é todo dia, vai olhar. Não é nada assim, não é? E uma coisa que é muito importante também é a questão dos seus desejos, certo? Na maioria das vezes, eu vejo também com as minhas alunas que elas não expressam, elas não falam o desejo delas para o marido, para o companheiro, né? É como se elas sentissem que isso é errado, mas não é errado, gente. É só que a gente tem vergonha, né? E eu entendo isso, sabe? Eu entendo porque eu já senti vergonha até eu fazer um monte de cursos e aprender uma série de coisas que são importantes. Então, é difícil falar, mas não é errado, tá bom? Não tem nada errado de falar de sexo, porque todo mundo gosta e todo mundo quer. É só fazer do jeito que fica bom para você, tá bom? E uma coisa que é muito importante você se informar é a respeito dessa questão da vida sexual do casal. Porque isso é uma das coisas que ajudam muito, muito, muito mesmo no relacionamento, né? A maioria das mulheres que o marido tá frio, elas falam, elas relatam para mim que o marido não gosta, que é porque ela tá gorda, porque ela tá feia, porque ele tá traindo, enfim. E não é bem assim, não é só assim, porque pode ser que seja assim também. Mas então se informe tudo que você pode fazer. Eu vou falar também sobre isso hoje, porque é importante, às vezes, ninguém ensinou a gente a se relacionar, e muito menos a transar, não é? Às vezes a gente aprende, sei lá, hoje em dia tem internet, né? Na minha época não tinha. Então, assim, a gente não aprende, certo? Então, é importante mesmo essa situação da gente ficar atenta com isso, de aprender coisas novas, sabe? Em todos os sentidos, e do sexo também.
Agora, do sexo, se você aprende coisas novas, posições novas, brinquedos novos, enfim, você vai fazer o seu casamento esquentar. E isso vai trazer mais prazer para vocês. E o sexo, gente, é igual quem tem um pouco de ansiedade ou compulsão por qualquer coisa, que seja comida, chocolate, bebida, enfim. Quanto mais você come, mais você quer. E o sexo é a mesma coisa. Se você não pratica, acaba que vai, não, tá bom assim, vai ficando, e vai ficando, e vai ficando cada vez mais distante. E isso pode destruir um casamento, né? Porque isso faz parte do casamento, né? Não foi assinado um contrato falando que ia fazer sexo, mas isso é parte do casamento. E é uma parte muito importante, tá? Uma outra coisa é quando acontece de vocês se desentenderem, por qualquer motivo que seja. É muito importante você dar tempo ao tempo. Porque tem uma coisa que é o seguinte: a mulher que às vezes briga com o marido, ou o marido pode ser que seja um dos dois, né? Qualquer um pode fazer isso. Achar que vai fazer as pazes pelo sexo. E aí, beleza, eu também já fiz isso, certo? E beleza, o sexo é maravilhoso, depois que você tem uma briga, né? Você vai lá e faz sexo e tá maravilhoso, porque ele fez as pazes. Mas aquele sentimento da briga, ele não sai. Então, não é só fazer sexo. É importante aprender a conversar. Porque a gente tem duas coisas. Uma é que atende ao desejo físico. E a outra é a questão do desejo emocional, de ter uma solução e clarear as ideias para ter tudo melhor nesse relacionamento, né? Mas às vezes, quando vocês brigam, vai precisar de se dar um tempo. Os homens geralmente eles entram dentro de uma caverna, não sei se já viu naquele livro que chama Mulheres de Vênus, Homens de Marte, Mulheres de Vênus. Ele fala isso, os homens entram para dentro de uma caverna quando acontecem coisas que eles não sabem lidar com elas, e a gente precisa deixar eles saírem de dentro dessa caverna, desse buraco, enfim. Para nós mulheres, a gente quer falar, e para eles não, é diferente. Eles não agem do mesmo jeito que a gente. Esses dias eu estava falando sobre o cérebro diferente de homem e de mulher. Não é que o cérebro é diferente, é que o cérebro reage de forma diferente para os mesmos impulsos, né? Para a mulher reage de um jeito, para o homem reage de outro. Cada um demanda determinadas coisas para ter determinadas reações no cérebro, né? E aí por isso vem atitudes que às vezes a gente não está esperando por elas. Então, a gente tem que realmente, em alguns momentos, dar um tempo, recuar, deixar ele se recompor, deixar ele pensar ali o que ele, né, mastigar aquilo e depois ele volta, beleza, e aí dá para conversar, né? Não fique muito assim querendo resolver tudo de uma vez, porque às vezes pode dar pior, pode ficar pior e aí briga mais ainda, né? Tem uma coisa muito importante que é muitas vezes a gente pode ser que está num momento que não está tão bom e aí você tem vontade de ser carinhosa com ele e aí você parece que não tem coragem. Já aconteceu isso com você? Isso é muito importante. Todas as vezes que você sentir vontade de fazer carinho, de ser carinhosa, faça, porque isso importa para você e para ele, sabe? Isso são pequenos gestos, gente. É tipo passar a mão na cabeça, sei lá, esfregar a mão no ombro, dar um abraço, não sei, qualquer coisa, faça. Porque isso acende dentro de você e dele uma chama, certo? Isso significa que você está bem, que você está feliz com ele. E às vezes a gente faz o contrário disso. Não, eu não vou fazer carinho porque a gente não está muito bem. Eu vou precisar esperar a gente conversar para resolver isso. E isso pode dar errado, né? Começa a pensar diferente, começa a ver as coisas de outra forma, tá bom?
Uma outra forma de você fazer carinho com ele, talvez distante, né? Pode ser mandando uma mensagem pelo WhatsApp, mandando, sei lá, ou ligando para ele, né? Coisas simples que fazem diferença, porque quando você já pensa em mandar uma mensagem para ele de amor, de carinho, de desejo, sei lá o que for, isso já ativa dentro do seu cérebro a produção de hormônios que te deixam bem, que te deixam feliz. E quando ele recebe lá do outro lado, acontece a mesma coisa com ele. Então, não é uma coisa assim, vou fazer à toa, não. É porque é uma química. Ajuda o organismo a despertar isso dentro, né, das pessoas, dentro de você e dentro dele, tá certo? Então, nunca deixe de fazer o que você tem vontade nesse sentido, tá bom? Faça do jeito que você acha que dá certo, tá? E pronto. Se satisfaça, ok? É assim que tem que ser, né? Outra coisa é que é outra coisa que eu vejo das minhas alunas também, que muitas delas elas ficam assim ainda com aquela coisa de que ele é que tem que ter a iniciativa para sair, para transar, para tudo. Gente, não existe isso hoje mais não, né? Seduza ele, se você tiver vontade. Fale para ele, vamos, eu tô afim, eu tô precisando, eu sei lá o quê, entende? Só que você tem que ter um cuidado, porque uma coisa é seduzir ele com, sabe, com gentileza, com sensualidade e com respeito. Outra coisa é você querer seduzir ele e obrigar ele a fazer qualquer coisa com você. Então, vai com calma, porque ele pode assustar, tá? Mas não deixa de ir. Dá o sinal, manda mensagem, liga para ele, tô te esperando. Fiz isso aqui, tô te esperando, certo? Enfim, conta coisas do tipo, hoje eu vou depilar, já dá um sinal para ele, certo? São coisas assim que a gente tem que usar, né? Com leveza, com amor, elas dão resultado, certo? Outra questão é o seguinte: existem aí na internet para todo lado, né? Muitas de vocês já devem ter visto, sobre posições sexuais, né? É importante a gente saber. Quanto mais coisa a gente sabe, mais a gente vai viver melhor essa vida. Ela dura muito pouco, né? Então, use e abuse das coisas que você tem na internet para você aprender, para você, sabe, ter isso na sua vida, porque isso faz diferença, certo? As suas fantasias, você já pensou quais são as suas fantasias? O que você gostaria que ele fizesse com você que ele não faz? Toma a iniciativa. Faça. Compre alguma coisa no sex shop, né? Tem um monte de coisa lá. Tem uns, sei lá, uns gelzinhos, um negócio lá, que esquenta, que esfria, sabe? Tem coisa cheirosa, tem um monte de coisa que você pode comprar, custa barato e é diferente, faz diferença, né? Então faça, mas vá com calma, tá bom? Para ele não assustar, certo? E com relação a essas questões aí das fantasias, né? Você tem que pensar nas coisas que você quer. Talvez você não tenha pensado ainda. Qual é o seu desejo, qual é o seu sonho, como que você gostaria que fosse? Vamos fazer diferente, né? E uma outra coisa que é muito importante, principalmente para as mulheres que já estão acima de 45, 50, a questão da lubrificação, né? Tem muitos lubrificantes aí, tanto no sex shop quanto na farmácia, que é o gel, né? E é importante, porque isso traz mais conforto para a mulher, que às vezes dói, tem algumas mulheres que sentem dor. Então é importante, se precisar, qual é o problema? Vamos lubrificar, né? Eu estou falando essa questão da lubrificação para eu te contar o que eu passei já. Na minha primeira gravidez, foi uma gravidez super tranquila. Eu dava aula de dança ainda naquela época, né? E eu trabalhei dando aula, montando coreografia para festival que ia ser no final do ano. Meu filho nasceu em junho.
E eu tive depressão pós-parto. E essa depressão pós-parto, eu não sabia o que era aquilo, né? Assim, eu sabia que isso existia, mas eu não sabia o que era aquilo. E eu senti um ressecamento na vagina, uma coisa horrorosa, que eu não conseguia ter relação. Era uma dor, assim, como se estivesse me rasgando mesmo para ter relação sexual. Então, nós demoramos muito, 6 meses, para conseguir ter uma relação. Porque eu resolvi, eu não tinha coragem de contar para o médico, e aí eu resolvi ir na psicóloga. Contei para ela e ela falou: se você tivesse ido no médico, ele tinha resolvido o seu problema. Então, por isso que eu estou falando dessa questão da lubrificação, tá? Vários outros fatores afetam e trazem um ressecamento para a vagina. Então, pode ser que você precise de um lubrificante. E às vezes você nem está com vontade, o casamento está frio, porque está ruim para você. Então, se for isso, vai lá e compra, tá? E no meu caso, né, foi isso. Eu consegui resolver o meu problema porque eu decidi realmente buscar ajuda, certo? E talvez, se você estiver precisando de ajuda, busque. Porque, gente, quando eu tive esse primeiro filho, né, nesse momento, nesses 6 meses, foi um momento muito difícil da minha vida. Eu fiquei com a minha autoestima lá no chão. Eu pensava que ele ia me trair o tempo inteiro, sabe? Eu não tinha autoconfiança em mim. Eu falava, meu Deus, eu nunca mais vou ter um relacionamento bom. Ele vai arrumar outra, porque eu não consigo. Como é que eu faço? Né? E eu demorei muito para procurar ajuda, né? Por vergonha, olha para vocês verem. Então, eu gosto de falar as coisas que eu errei, para ver se as pessoas não errem como eu, né? Então, é isso, tá? Não deixe de procurar ajuda, certo? A vida sexual ativa, gente, ela traz uma autoconfiança muito maior para os dois. Não é nem só para você e nem para ele, né? Então, cuida disso, que você pode cuidar, né? Uma outra coisa é se autoconhecer, entender o seu desejo, sabe? Tem coisas simples que fazem diferença, né? Entender, vou falar de novo, eu já falei há pouco, mas as suas fantasias. Quais são as suas fantasias, né? Tem gente que tem fantasia de ficar algemado. E daí, qual é o problema? Se essa é a sua fantasia, vai lá e faz, né? Qual é a sua fantasia ou as suas fantasias? Realize elas. A vida é curta para não realizar. Então, se conheça, descubra realmente dentro de você o que você quer. Qual é o seu desejo, os seus desejos, né? Tenha criatividade, sabe? Porque são coisas simples que podem fazer uma grande diferença no seu relacionamento e tirar o seu relacionamento dessa situação de estar frio, né? Dá asas para sua imaginação. Quando você começa a pensar, gente, é igual eu falei, você já fala com ele, vou depilar hoje, né? Você já cria e ele cria também na mente deles. Então, dá asas para sua imaginação, fale, faça, vista, sabe? Faça algo. Só de você pensar, o desejo vem. E a mesma coisa para ele, né? Por isso que existem as revistas aí, ó, de homens e de mulheres, né? As revistas tipo Playboy, certo? Não tem, assim, não tem problema. Agora, tem muitas mulheres que acham ruim o marido ficar vendo, né? Então, vai lá você e veja e descubra o que você pode fazer que tem lá, que ele vai gostar aqui. E quando ele vê lá, na revista, ele vai lembrar de você, certo? Então, não esquece disso. E mesmo que, às vezes, eu não sei qual é a sua idade, né? Às vezes, eu tenho alunas que falavam, não, mas eu já estou velha para isso. Mesmo que você ache que você esteja velha para isso, mesmo se você tiver vergonha, porque eu também tinha muita vergonha, até que eu pus a vergonha para lá. Eu fui fazer cursos, eu fui aprender, eu fui fazer o meu casamento ficar bom, não é? Ninguém se casa para separar. Então, a gente tem que fazer da parte da gente, mas os homens não buscam muito isso, não. Então, as mulheres é que buscam mais. Tem alguns que são exceção, né? Mas sortudas as mulheres que têm esses.
mas é a minoria. A maioria não procura esse tipo de coisa, de aprender a fazer diferente, né? Então, mesmo se você acha que, né, não vai conseguir por causa da sua vergonha, olha, faça. Ele vai gostar. Eu te garanto que ele vai gostar, tá? E uma coisa que você tem que fazer é o seguinte: criar as coisas que são boas. Mas tem muitas coisas que você pode criar na sua cabeça que não são ruins, que são péssimas, na verdade. Por exemplo, ficar imaginando e criando que ele não gosta de você, que ele não tem atração pelo seu corpo, porque essas coisas a gente cria, mas isso é fantasia que a gente põe aqui. E isso atrapalha demais o seu relacionamento, entende? Então não faça isso, tá? Porque quanto mais você pensa nisso, que ele não gosta de você, que ele não tem atração pelo seu corpo, isso impede o relacionamento de vocês, impede de vocês viverem realmente um amor, de vocês fazerem mais sexo, porque isso te afasta dele, né? Então evita fazer isso. Agora, uma coisa que você precisa fazer, e olha, é urgente, tá bom? Sabe o que que é? Pensa, pensa aí na sua consciência. Como é que estão as suas calcinhas? Estão novas? São sensuais? Ou são furadas, rasgadas, relaxadas? Ó, não dá. Nem para você não dá certo. Você faz o seguinte: tenha calcinhas mais novas, mais sensuais, pelo menos para você usar quando ele estiver por perto, tá bom? Cuidado, não vacila, tá? Porque as tentações estão aí, ó, por aí. Então, faça da sua parte, né? E agora eu vou te ensinar os 5, né? 5 itens para você seguir aí, para você melhorar, né? Jeito certo para você melhorar o seu casamento se ele estiver frio, tá bom? São 5 coisas hoje, tá? A primeira é a questão de novas sensações. É uma coisa que talvez, não sei se você já tenha experimentado, mas se não, experimente. Você precisa experimentar o seu corpo, sabe? Se abraçar. Você já se abraçou? Naqueles dias que você está assim, triste, lá no fundo do poço, se você se abraçar, se você se passar a mão, sabe? Você vai sentir aconchego, você vai sentir gosto por si mesmo. E isso faz aquilo de novo, o cérebro produzir substâncias que vão fazer você melhorar, né? Então, descobrir aonde que você gosta de ser tocada, sabe? As suas zonas de prazer, porque a gente tem zonas de prazer pelo corpo inteiro. Tem gente que é na nuca, tem gente que é na orelha, tem gente que é na mão, tem gente que é no pé, enfim, fora, né, as partes íntimas, certo? Então, ó, a gente pode usar a ponta da língua, a gente pode usar mordidinhas, beijinhos, a gente pode usar a ponta dos dedos para passar lentamente, né? São várias coisas, então se descubra que isso muda a sua vida, tá bom? Se você nem sabe aonde é que você sente prazer, como é que ele vai te dar prazer? Difícil, não é? Eu acho difícil. Outra coisa, que é o 2, são novas posições, tá? Além de novas posições, novos lugares para vocês beijarem, transarem, seja lá o que for que vocês quiserem fazer, certo? Que assim, né? Quando a gente tem filho, a gente se reserva quase que ao quarto. E olha lá, né? É quando dá. Mas os filhos, quando estão pequenos, a gente pode deixá-los com alguém. Ou uma babá, ou a avó, ou a tia, seja lá quem for, né? Damos um jeito. Se não tem jeito, vamos para a noite. Mas vamos usar a sala, vamos usar a cozinha. Se tiver piscina, usa a piscina. Se tiver jardim, usa o jardim, sabe? Gente, isso aumenta o desejo dos dois, certo? Aumenta, porque eu já experimentei, entende? Então, assim, organiza, tá? Organiza, porque dá certo. É só você se dedicar um pouquinho a mais, tá? Agora tem o oposto disso.
Você pode organizar e fazer dias, noites, tardes diferentes aí em lugares diferentes, certo? Mas também o sexo de forma inesperada, às vezes ele é muito bom. Então você tem que parar para pensar que às vezes ele quer fora de hora, você não estava esperando, e aí você não quer, porque você quer tomar um banho primeiro, você quer estar cheirosa primeiro, mas isso corta a situação. Então, pensa nisso, porque às vezes, se você ceder uma vez, você vai ver que vai ser bom, tá? Não seja tão radical, né? Outra coisa é a questão de uma roupa sensual, tá? Não sei, uma camisola, um pijama, uma roupa para você sair, que é uma. Claro que não é uma roupa. Eu não estou falando de uma roupa indecente, eu estou falando de uma roupa sensual, de uma roupa que te deixa bonita, que te deixa atraente. Isso, gente, apimenta o momento que vocês tiverem, né? Então, lembra lá para trás, porque quando a gente, né, casou, igual eu, já tem mais anos que a gente está junto, né? A gente tem que lembrar para trás como é que era, o que você fazia para fazer dar certo, para melhorar essa situação, tá? E o terceiro item é você precisa falar para ele as suas preferências. Outro dia, acho que foi um homem conhecido, amigo nosso, que viu uma parte de uma live minha e comentou: Nossa, você sabe que você estava falando alguma coisa desse negócio da gente ter que falar. E eu aprendi com isso. Então é assim, gente, ninguém nasceu sabendo. Ninguém vai adivinhar nada de ninguém, certo? Então, você precisa falar dele o que você gosta, tá? Talvez na hora que ele esteja fazendo, por exemplo, né? Se você gosta de, sei lá, beijo na orelha, ele beijou, você fala, ai, adoro, sabe? Esse tipo de dica que você tem que dar para ele, não é você dar aula para ele do que ele tem que fazer com você ou o que você quer, não. É você dar dicas para ele. Porque isso vai, sabe, ser muito bom. Você fala com ele e falar também, às vezes, criar, né? Mostrar para ele as fantasias que você tem, né? Vamos no sex shop comigo. Ah, não tem coragem. Vai em outra cidade, ninguém te conhece, entendeu? Isso, gente, traz muito mais prazer e mais conexão para o casal. Por isso a importância, né? Da gente se abrir para o mundo, para as oportunidades que tem na vida, certo? Agora eu vou falar em relação a essas questões aí das fantasias, né? Das preferências, das sensações. As sensações. Se presta atenção nas suas sensações, começa a prestar atenção nisso, tá? É importante. E outra coisa, curte ele. O que é isso? É o que eu já falei agora há pouco. Fale com ele o que você gostou, sabe? Porque, gente, isso excita. Isso faz o casal ficar mais junto. Isso intensifica o prazer de vocês quando vocês estiverem juntos, tá? É fácil? Não, não é fácil, não. A gente gasta tempo para aprender, mas aos poucos a gente vai aprender, né? E agora o quarto item. Olha, se você focar só no estresse, vai dar tudo errado. Se você focar, sabe, nos problemas e tal, e não dá certo, e não tem tempo, não é agora, agora não dá, vai dar tudo errado. Então, você tem que fazer o seguinte, desestressar e se entregar, certo? Porque quando você se entrega no momento de prazer, numa relação com o seu marido, com o seu companheiro, com o seu namorado, enfim, isso aumenta o fluxo sanguíneo nos órgãos genitais. E quando isso acontece, isso melhora a intensidade do orgasmo também, certo? É tudo, gente, começa daqui, ó, do pensamento. Então, desestressa, tá? Se entrega, se deixa levar, ok? Os estudos, eles falam, muitos estudos falam que descobrir, conhecer o seu próprio corpo
vai te levar a ter uma melhor realização sexual. Porque quando você se conhece, sabe aonde realmente você sente prazer, tudo muda. Tudo muda no seu relacionamento. E aí fica melhor para você e melhor para ele. E aí tem uma palavra que a gente escuta muito para os homens, né? Que é a palavra masturbação. Ela tá ligada com essa coisa de você descobrir o seu corpo, né? Eles já sabem direitinho como é, onde que é bom, onde que eles têm que pôr a mão, tudo direitinho, né? Mas tem muitas das minhas alunas que nunca fizeram isso. Então, descobrir realmente onde e de que jeito que você gosta de ser tocada ou acariciada faz parte do seu relacionamento, faz parte da sua vida sexual feliz, faz parte de vocês estarem satisfeitos dentro desse relacionamento, né? A vergonha só atrapalha, tá? Mas cuidado, falei mais cedo, né? E o quinto item de hoje é a questão da autoestima. Como é que anda a sua autoestima, seu amor próprio? Como você tem se sentido consigo mesmo? Porque se você estiver insegura com o seu corpo, isso vai atrapalhar na libido. Entende? Tudo tá ligado, tá? É acender uma luzinha aqui, pode apagar a outra ali. Entende? Por isso, eu quero te falar o seguinte: se você não tá satisfeita com seu corpo, quero te falar aqui. O ato sexual e o prazer, ele não depende de forma nenhuma de ser um corpo bonito, de ser uma mulher bonita, não depende de nada disso. Pode ser magra, pode ser gorda, pode ser boazuda, pode ser o que for, porque não interfere, porque isso está dentro do cérebro, entende? Então, o seu pensamento já faz as coisas acontecerem, né? Então, gente, o sexo no casamento, no relacionamento, é tão importante quanto as outras atividades que você faz. Não deixa para lá, tá? Porque é importante. E aí, com relação a essa questão do corpo, né? Talvez, se você tem, pode ser que você não está satisfeita e tal, enfim. A penumbra é uma das coisas que resolve, que ajuda bastante, né? Se você não tem, sei lá, não tem jeito de pôr uma penumbra, apaga a luz, acende uma vela, não sei. Põe, inventa alguma coisa aí, certo? Porque se isso não acontecer, vai ser natural vocês se afastarem, vocês se distanciarem. E isso não é bom para o relacionamento, né? Ok? Pensa nisso, tá? Faça, não deixe de fazer, tá bom? E olha, a mulher, gente, ela tem aí mesmo esses preconceitos, essas coisas todas que se fala, esse medo de falar sobre sexo, essa vergonha às vezes, né? Mas a gente precisa encontrar uma forma de falar, tá? Porque toda mulher, não tem uma mulher que não queira vida sexual ativa, certo? Então, não tenha vergonha de seduzir ele, de fazer coisas diferentes, tá? Isso é muito importante. Tenta fazer coisas como, por exemplo, um jantar, um tira-gosto especial, uma massagem nele. Eu já fiz não sei quantos cursos de massagem, de tudo quanto é jeito, para aprender, entende? Fiz da minha pós-graduação, fiz cursos na minha graduação, de todo tipo de massagem, não só massagem sensual, mas massagem para estresse, para tudo. Tudo isso, sabe, coloca o casal mais junto, né? Tá com dor no pé, vai lá, faz uma massagem no pé dele. Você tá com o seu doente, pede ele para fazer. Tudo isso, sabe? Muda. Então, inove. Faça o seu relacionamento ser diferente. Inove na cama, inove na cozinha, inove na comida, inove na bebida. Faça tudo diferente. Crie, que tem muita coisa que a gente pode fazer. E outra coisa que é muito importante é demonstre o seu prazer para ele.
Porque às vezes acontece muito que você transa com ele e acabou, acabou. Vai um para um lado, para o outro, pronto, ninguém falou nada. Sabe? É importante você ensinar para ele, falando para ele que foi bom, que delícia estar com você. Sabe? Cria coragem, né? Não tenha vergonha, tá? Demonstra que você gostou, porque nem sempre precisa de ter orgasmo para ser bom. Então, se foi bom, fale para ele, tá certo? Às vezes ele começa a falar para você também, né? Porque falar do seu prazer, sabe o que acontece? Gente, isso é tão importante para ele que você não tem noção. Ele se sente aprovado como homem, certo? Então pensa, se você fala, se ele se sente aprovado, ele vai querer fazer mais. Agora, se você está frio, distante, está cheio, não sei o quê, enfim, e se entregou, vai dar tudo errado mesmo, né? Então, abre o olho, faz o que você puder, né? Tem muitas coisas que você pode fazer, como eu já falei, certo? Essa questão de você falar, você ter coragem de falar aos poucos do seu jeito, né? Isso aí, gente, é muito importante. Isso aí também apimenta a relação de vocês. Muito, muito mesmo, certo? Então, faz o seguinte, faça do seu lar, ou seja, faça da sua casa o seu lar. E faça do seu lar um lugar bom, sabe? Não desista nunca, tá? Que você pode conseguir sim, certo? Então, ó, te vejo na quinta, tá bom? Na quinta nós vamos falar sobre o equilíbrio no casamento. Então, vem comigo na quinta, não perde porque a aula vai ser incrível, tá bom? Beijo grande e até quinta. Obrigada por estarem aqui.